Antes da gente começar esse vídeo, eu quero que você olhe com atenção essa imagem acima. Quando você vê um hematoma desse tamanho, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Muita gente responde de imediato que foi uma punção mal feita. Mas será que essa conclusão é justa? Na enfermagem, nós aprendemos uma coisa muito importante. Nunca devemos analisar apenas o que os olhos estão vendo. Precisamos entender a história do paciente, entendê-lo como um todo. Será que ele faz uso de anticoagulante? Será que ele tem alguma alteração de coagulação? Será que foi realizada uma gasometria arterial que não foi comprimida? Foi uma coleta de sangue? Foi uma punção venosa periférica que causou isso? Esse paciente tinha uma fragilidade vascular por conta da idade? A compressão após o procedimento não foi suficiente? Percebe como existem várias possibilidades? É justamente por isso que a equipe de enfermagem precisa desenvolver um raciocínio clínico. Não basta olhar o hematoma e procurar um culpado. É preciso avaliar o paciente, entender o contexto, identificar fatores de riscos e decidir quais os cuidados serão necessários para aquele momento. Existe um detalhe que quase ninguém comenta. Depois que você presta toda a assistência, tudo precisa estar registrado no prontuário devidamente. Porque imagine que daqui a algumas horas esse hematoma aumentou de tamanho. Como que a equipe de enfermagem vai saber qual era o aspecto inicial daquele hematoma? Quem foi comunicado? Quais os cuidados foram realizados? O paciente referiu dor? A perfusão estava preservada? Tudo isso precisa estar documentado. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês exatamente como identificar esse hematoma, quais as possíveis causas, quais os cuidados de enfermagem que você deve realizar e, no final, como fazer um registro de enfermagem completo dessa situação. Vamos começar então entendendo primeiro o que realmente significa um hematoma. Hematoma, então, é o acúmulo de sangue fora do vaso após o rompimento do mesmo. Ele pode variar desde pequenas áreas arroxeadas até grandes coleções de sangue sob a pele. A enfermagem, isso acontece após uma punção venosa, coleta de sangue, gasometria arterial, retirada de catéter ou outros procedimentos invasivos. Também é mais frequente em pacientes idosos com fragilidade vascular, uso de anticoagulante, distúrbio de coagulação ou plaquetopenia. Quais são então as principais causas? Quando o hematoma aparece, não devemos concluir imediatamente que houve um erro técnico. É preciso avaliar o paciente como um todo. Algumas possíveis causas são compressão inadequada após a punção, punção múltiplas no mesmo local, no mesmo membro, fragilidade capilar, uso de anticoagulante como a varfarina, mais conhecida como Marevan, ou outros medicamentos que aumentam o risco desse sangramento, Clexane, heparina, alterações de coagulação, hipertensão arterial no momento exato do procedimento, movimentação precoce do membro logo após aquela punção difícil, ou seja, antes de apontar uma única causa, a enfermagem precisa realizar uma avaliação completa. Como dito, o paciente deve ser avaliado como um todo. Então, Gabriel, quais são os cuidados de enfermagem perante a esse acontecimento no plantão? Quando identificar um hematoma, você precisa avaliar extensão da área cometida, presença de dor, temperatura daquela pele, perfusão distal, sensibilidade, mobilidade daquele membro e a progressão desse hematoma. É de extrema valia e importância que você observe a progressão desse hematoma. Se tiver um aumento importante do hematoma, dor intensa, diminuição da perfusão, alteração neurológica ou suspeita de síndrome compartimental, comunique imediatamente à equipe médica. Nos casos relacionados a punções, siga os protocolos institucionais para compressão daquele local devida, monitorização e demais condutas. Também é importante revisar o histórico do paciente antes da punção, incluindo o uso de anticoagulantes, exame laboratorial, quando disponíveis e dependendo da gravidade daquele paciente. Então agora, como que a gente registra isso? Agora imagine que você escreveu apenas assim: paciente apresenta hematoma em membro superior. Esse registro é muito pobre. Um exemplo mais completo seria: paciente apresenta um hematoma extenso em membro superior direito, região de punção venosa.
pele íntegra, referindo a dor, à palpação, mantendo aquecido, perfusão distal preservada, movimentação mantida. Realizada a avaliação e compressão conforme o protocolo institucional quando indicado. E comunicado ao enfermeiro responsável e à equipe médica sobre uma possível reavaliação. Percebe que o registro descreve o achado, a avaliação e os cuidados realizados com a comunicação da equipe. Na enfermagem, um hematoma nunca deve ser avaliado de forma isolada. É preciso observar o paciente como um todo, identificar possíveis fatores associados, realizar cuidados adequados e registrar tudo de forma objetiva. Se esse conteúdo agregou valor à sua prática, se inscreve no canal e toda semana a gente vai publicar vídeos sobre procedimentos, raciocínio clínico e principalmente registros de enfermagem sobre aquela situação para ajudar você no plantão.